Direito de propriedade e suas limitações na Constituição Federal de 1988. O direito de propriedade é um dos pilares da ordem jurídica e social no Brasil, garantido pela Constituição Federal de 1988. Embora seja amplamente reconhecido, esse direito não é absoluto. Ele é condicionado ao princípio da função social, que exige que a propriedade seja usada de forma a beneficiar não apenas o proprietário, mas também a sociedade como um todo. Dessa forma, a Constituição estabelece uma visão equilibrada da propriedade, que preserva os direitos individuais, mas também valoriza o interesse coletivo. A função social da propriedade significa que, ao adquirir um bem, o proprietário deve usá-lo de modo que contribua para a harmonia e o desenvolvimento da sociedade. Um imóvel urbano, por exemplo, precisa cumprir sua função social, sendo aproveitado de maneira adequada, seja para habitação, comércio ou qualquer outro fim útil. Caso contrário, o Estado pode intervir, inclusive desapropriando o bem para garantir que ele seja utilizado conforme os interesses da coletividade. Esse conceito reforça o papel do direito de propriedade como meio de promoção do bem comum, e não apenas como um privilégio privado. A desapropriação é um dos mecanismos mais conhecidos pelo qual o Estado pode intervir na propriedade privada. Quando um bem é desapropriado, ele deixa de pertencer ao particular e passa para o domínio público. Em regra, a desapropriação exige uma indenização justa e em dinheiro para o proprietário, mas há exceções importantes. Por exemplo, no caso de desapropriações para fins de reforma agrária, a indenização é paga em títulos da dívida agrária, o que permite ao Estado distribuir terras para pequenos agricultores e estimular o desenvolvimento rural. Outro exemplo de desapropriação sem pagamento em dinheiro ocorre com imóveis urbanos que não cumprem sua função social. Nessas situações, a indenização ao proprietário é feita em títulos da dívida pública, reforçando a ideia de que o direito de propriedade deve servir à coletividade. Essa medida busca estimular o uso adequado das propriedades urbanas, incentivando o desenvolvimento de áreas subutilizadas e a oferta de moradia e serviços em zonas urbanas. A desapropriação confiscatória é uma modalidade ainda mais rígida de intervenção, aplicada quando a propriedade está sendo usada para fins ilícitos, como trabalho escravo ou cultivo de plantas psicotrópicas. Nesse caso, o bem é confiscado pelo Estado sem qualquer direito à indenização, punindo o proprietário pela utilização indevida e ilegal da propriedade. Essa medida visa não apenas penalizar condutas contrárias à lei, mas também proteger direitos fundamentais e promover a justiça social. Outro mecanismo de intervenção é a requisição administrativa, que ocorre em situações excepcionais, como crises ou emergências. Nesses casos, o Estado pode utilizar temporariamente um bem privado, geralmente para atender necessidades urgentes, como a mobilização de recursos em uma situação de calamidade pública. Se o uso do bem causar dano, o proprietário é indenizado posteriormente, mas o caráter de urgência e necessidade prevalece sobre o direito individual. O direito de propriedade também se aplica a bens intangíveis, como marcas e patentes. Esse aspecto amplia a abrangência do direito de propriedade, protegendo não apenas bens materiais, mas também criações intelectuais e industriais. Marcas e patentes são recursos valiosos para a inovação e a economia, permitindo que os autores e inventores tenham direitos exclusivos sobre suas criações e possam obter retorno financeiro pelo seu trabalho, estimulando assim o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. O direito autoral é um exemplo específico de propriedade sobre bens intangíveis. Ele protege o autor de uma obra, garantindo-lhe o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de sua criação. Esse direito é vitalício e transmissível aos herdeiros, o que significa que, mesmo após a morte do autor, sua família pode continuar a explorar economicamente a obra por um período determinado pela lei. Essa proteção é essencial para garantir a valorização das produções intelectuais e culturais e promover a diversidade cultural. As patentes, por outro lado, garantem ao inventor o direito exclusivo de exploração de sua invenção por um período temporário. Esse privilégio é uma forma de incentivar a inovação, já que permite que o inventor recupere o investimento feito na criação e obtenha lucros antes que a invenção se torne de domínio público. Com isso, a legislação equilibra o incentivo ao desenvolvimento tecnológico com o interesse social, assegurando que as inovações eventualmente estejam acessíveis a todos. O Estado também pode impor restrições ao direito de propriedade em prol do meio ambiente. A legislação ambiental impõe limites à utilização de áreas florestais, costeiras e outras zonas de preservação, restringindo a construção e outras atividades nesses locais.
Isso visa proteger recursos naturais e garantir a sustentabilidade para gerações futuras. Propriedades que envolvem áreas de preservação ambiental, por exemplo, têm um uso limitado, e o proprietário deve respeitar essas restrições em benefício do meio ambiente e da coletividade. Adicionalmente, o direito de propriedade deve estar alinhado com a soberania e o bem-estar nacional. Em casos de guerra, por exemplo, o Estado pode requisitar propriedades para proteger a nação e seus cidadãos. Essa prerrogativa ilustra a subordinação do interesse privado ao interesse público em situações de extrema gravidade, como conflitos ou emergências nacionais. A função social da propriedade também é particularmente importante no contexto urbano, onde o direito à moradia e a necessidade de organização da cidade são prioridades. O planejamento urbano exige que áreas sejam aproveitadas para atender às necessidades da população, como moradia, transporte e infraestrutura básica. Portanto, imóveis urbanos abandonados ou subutilizados podem ser alvo de políticas públicas que visem reintegrá-los à dinâmica social e econômica da cidade. O conceito de função social da propriedade também é relevante no campo rural, onde a posse de terras deve contribuir para a produção agrícola e o desenvolvimento regional. Terras improdutivas, que poderiam ser usadas para a produção de alimentos ou para o estabelecimento de pequenos agricultores, podem ser desapropriadas pelo Estado em prol da reforma agrária. Essa política busca promover a justiça social e a equidade no acesso à terra, beneficiando pequenos produtores e promovendo o desenvolvimento econômico em áreas rurais. Essas limitações e condições ao direito de propriedade mostram que ele é um direito, mas não um poder ilimitado. O proprietário tem o direito de utilizar, dispor e usufruir de seus bens, mas deve sempre considerar os interesses e o bem-estar da sociedade. O Estado tem o papel de fiscalizar e intervir, quando necessário, para garantir que o uso da propriedade seja compatível com o bem coletivo e com as diretrizes estabelecidas pela Constituição Federal de 1988. Dessa forma, o direito de propriedade na Constituição Federal de 1988 é um direito qualificado, que exige do proprietário a responsabilidade de utilizar seu bem de maneira que contribua para o desenvolvimento social e econômico da sociedade. Ele oferece a cada cidadão a garantia de proteger seu patrimônio, mas sempre dentro dos limites da função social e do interesse coletivo, refletindo um equilíbrio entre liberdade e responsabilidade. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!